Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube. Deus abençoe a todos. Vamos aqui para a nossa 9ª lição do Programa de Educação Cristã Continuada, a nossa revista com o tema Josué, ser forte e corajoso, eu sou contigo. Nossa 9ª lição tem como assunto Lista das cidades conquistadas. O textuário está em Josué capítulo 11, versículo 23. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. A leitura bíblica está em Josué capítulo 11, versículos 1 a 23. A verdade prática: Deus tem planos de paz para o seu povo, e toda guerra tem o seu fim. Os hinos da harpa sugeridos são os de número 418 e 459. Nosso primeiro tópico fala sobre a ameaça dos inimigos. O capítulo 11 de Josué começa com uma grande batalha, talvez a maior batalha que eles enfrentaram, porque não era apenas um rei, era uma coligação de vários reis da terra de Canaã, comandados por Jabim, rei de Azor. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Claro que carros aqui não é a ideia atual que temos de carros movidos a gasolina. Aqui eram carruagens, bigas de guerra, muitas delas armadas com espadas nas laterais, nas rodas, e que eram perigosíssimas. E que na velocidade que elas iam, é como se fosse hoje o tanque de guerra. O cavalo, na época, ele era o tanque de guerra daquelas batalhas. Então, era isso que eles tinham diante de si. Lembrando que o povo de Israel não tinha tais armas. Eles não tinham, muitas vezes, nem sequer cavalos. O seu armamento era composto normalmente de espadas de bronze, enquanto que alguns usavam espadas até de ferro dos seus inimigos. Ou seja, eles tinham tudo contra eles, porém, tinham Deus ao seu lado. E isso foi o que fez a diferença. A estrutura militar dos seus inimigos era muito forte, era muito poderosa, mas Deus estava com eles. Tudo isso era para intimidá-los, tudo isso era para amedrontá-los e fazer com que o povo de Israel recuasse. Então, assim também nos dias de hoje, os nossos adversários, o inimigo das nossas almas, usa todas as coisas para nos provocar medo. Usa tudo para que o nosso coração fique amedrontado. Mas Deus nos ordena: tenha coragem, tenha força, não se submeta ao medo. Deus promete a Josué livramento. Josué 11:6. Disse o Senhor Deus a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, como se Deus dissesse, daqui a 24 horas, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Veja que Deus, ele especifica tudo. Essa batalha não vai demorar nem 24 horas. Havia batalhas que demoravam dias, mas Deus estava dizendo, é um grande exército, mas essa batalha não vai durar nem um dia. E Deus ainda ordena, os seus cavalos jarretarás. O que é jarretar? É mutilar. Ou seja, você vai não matar os animais, mas você vai cortar os tendões das pernas deles, para que eles não possam mais ser usados na batalha. É isso que significa jarretar. Queimarás os seus carros. Normalmente, quando um exército derrotava outro, eles ficavam com as armas, com os despojos. Mas Deus está dizendo, vocês não vão ficar com nada deles. Vocês não vão ficar com os cavalos de batalha. Vocês vão inutilizar esses animais. E as suas bigas, as suas carruagens, vocês também não vão ficar com elas. Vocês vão destruí-las, vão queimá-las. Com isso, por que Deus fez isso? Por que Deus não deixou que eles ficassem com os despojos? Era a maneira de Deus dizer, vocês não vão ganhar as batalhas com os recursos do inimigo. Então Deus está dizendo também para nós nos dias de hoje, se você quer vencer, tem que ser do meu jeito, tem que ser nas minhas condições. Não é usando os métodos do mundo que cerca você. Não é assim que você vai vencer. Então veja que essa lição nós aprendemos com essa palavra de Deus. O inimigo, os povos inimigos estavam usando a tática de intimidação. Mas Deus estava com eles e dizia, não tenham medo, eu estarei com vocês. Antes que o medo dominasse a mente do exército de Israel, portanto, Deus ordena a Josué, não tenha medo. E no dia seguinte, todo o exército inimigo e suas armas seriam destruídos. Josué então lidera
aquela que talvez tenha sido a maior e mais violenta batalha até então. Maior do que a de Jericó, maior do que a de Ai, maior do que a de Gibeão. Eram muito mais exércitos. Então Deus fez o que tinha prometido. Por quê? Josué fez o que Deus tinha lhe mandado. Mutilou os cavalos de batalha e queimou as carruagens de batalha no fogo. Então, se nós fôssemos comparar a força militar de Israel com a dos reis unidos da terra de Canaã, eles tinham tudo para perder. Mas a diferença não era numérica, era da coragem, da estratégia, do treinamento da tropa e principalmente a fé em Deus. A fé que Deus estava do lado deles. Nesse relato dessa batalha, nós não vemos Deus operando de uma forma miraculosa, por exemplo, mandando fogo do céu, mandando pedras, um terremoto. Não, Deus não interveio. Deus agiu no coração do povo de Israel que ia para a batalha. De que maneira? Colocando coragem, força e vigor. Assim também hoje, nem sempre Deus opera de uma forma sobrenatural. O milagre muitas vezes não vem de fora, o milagre vem de dentro, do nosso coração, da coragem que Deus coloca em nossos corações para que sejamos vitoriosos. E aí, nós conseguimos superar aquela luta, aquela batalha, por causa da coragem, da fé, da força que Deus colocou em nossas vidas. E principalmente pela obediência. Josué obedeceu em todos os detalhes que Deus tinha lhe mandado. É isso que fala aqui no nosso segundo tópico, o caminho para a paz. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Então a obediência de Josué foi o que deu base para a sua liderança espiritual, para a sua coragem e bravura, para o seu compromisso de fé e para a sua vitória. E esse é o segredo da nossa fé, é a obediência a Deus. A obediência ao que Deus manda na sua palavra. O zelo, o cuidado que Josué tinha é o zelo e cuidado que nós também devemos ter nos dias de hoje, se quisermos ser vitoriosos. Eram tempos de guerra, eram tempos de batalha, sem dúvida. A Bíblia fala que não houve cidade nenhuma que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os moradores de Gibeão. As outras, todas foram conquistadas por meio da guerra. Você imagine quantas batalhas não houve, quantas lutas. A Bíblia relata aqui nesse capítulo 31 reis, 31 batalhas. Cada uma delas mais difícil que a outra. Mas Deus estava com eles, eles foram vitoriosos. E assim, eles puderam não apenas derrotar, mas dizimar totalmente, fazer aquilo que hoje nós chamaríamos de genocídio. E por que Deus tinha ordenado que o povo de Israel fizesse isso com aqueles povos da terra de Canaã? Será que Deus era sádico, malvado, como dizem alguns por aí? Não. É porque os povos pagãos eram povos de cultura e hábitos abomináveis. Idolatria, sacrifício de crianças, violência, prostituição, imoralidade. Tudo isso era o dia a dia dos cananeus. Esse era o costume deles. Então Deus deu bastante tempo para que eles se arrependessem. Deus concedeu a eles quase 400 anos, que é o tempo em que o povo de Israel ficou ali cativo no Egito. Mas eles não mudaram, não se arrependeram. Então agora Deus traz o seu juízo, o seu julgamento sobre os cananeus através do povo de Israel. Aprendemos, portanto, que Deus é longânimo, mas Deus também é justiça. Veja que o julgamento de Deus sobre aqueles povos era justo, porque Deus é o Criador. Ele é quem dá e tira a vida. E o ser humano não tem esse mesmo direito. Mas ali era uma situação, exceção da regra. Ali o povo de Israel estava lutando e dizimando aquelas nações por ordem do próprio Deus. Mas após esses tempos de guerra, que a Bíblia não fala quantos anos foi de luta, houve finalmente os tempos de paz. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Depois de muitas batalhas, de muitas lutas, finalmente a terra descansou. Finalmente os exércitos foram dizimados e agora o povo de Israel poderia começar a conquistar, a habitar nas cidades que eles iam conquistando. Habitando e tomando tudo aquilo que era dos povos cananeus. Veja, portanto, que a ordem de Deus não era que houvesse uma mistura do povo de Israel com os cananeus, mas sim que eles fossem dizimados por completo.
Somente assim eles teriam paz. E naquele momento houve paz. Aprendemos então que na vida cristã podemos ter momentos de lutas e tribulações que parecem não ter fim. Esse é um momento. Esse momento da pandemia do Covid, que começou desde o ano passado, a gente olha e pensa, meu Deus, quando isso vai terminar? Quando isso vai ter fim? Alguns estavam até com tantas esperanças nas vacinas, mas parece que não está resolvendo tanto quanto se esperava. É algo que ainda vamos conferir adiante, mas o certo é que ainda parece um túnel sem uma luz no seu final. Assim, muitas vezes, são nossas lutas e tribulações. Parece que não tem fim, mas aprendemos com Josué a continuar obedecendo e termos bom ânimo. Não desanimar. Deus sabe a hora que as lutas vão cessar. Deus sabe a hora que a nossa terra prometida será totalmente conquistada. E assim também é em cada pequena área no nosso viver. Enfrentamos, às vezes, lutas na família que parece que não tem uma solução, parece que nunca vai ter fim. Enfrentamos lutas na nossa vida financeira que parece que nunca vai acabar. Enfrentamos lutas na nossa condição física, na nossa saúde, que parece que nunca vai ter fim. Mas Deus sabe o momento de nos conceder a paz, os tempos de paz, os tempos de refrigério, como diz a palavra de Deus. Terceiro tópico nos fala sobre a lista das conquistas. É o capítulo 12 de Josué, em que nós temos 31 reis que foram derrotados. O que aprendemos com isso? Aprendemos a relembrar as conquistas, rememorar as conquistas. Ou seja, olharmos para o passado nosso e também dos nossos pioneiros cristãos evangélicos. Veja o que foi realizado no passado. Veja, por exemplo, quantos pioneiros do evangelho no Brasil, o que eles passaram, o que eles enfrentaram, mas o que eles realizaram. São exemplos para nós. E na nossa vida pessoal, nós começamos a relembrar as lutas, as dificuldades, as aflições pelas quais passamos e como em todas elas, Deus nos deu livramento, Deus nos ajudou a passar. Então podemos colocar em prática aquilo que o profeta Jeremias escreve no livro de Lamentações. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Nos momentos de luta e dificuldade que estejamos passando, vamos nos lembrar dos livramentos que Deus nos deu, das bênçãos recebidas. Como diz a letra de um corinho antigo, conte as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então nós temos que relembrar as conquistas. Esse capítulo 12 se trata nada mais nada menos disso, relembrar as conquistas, relembrar aqueles que nos antecederam. É isso que fala no item 2, as conquistas de Moisés. Porque antes de entrar na terra de Canaã, Moisés ainda liderou o povo a conquistar uma parte da terra. A parte que estava numa das margens do Rio Jordão. Essa parte da terra foi dada à tribo de Ruben, Gade e Manassés. As demais tribos precisaram atravessar o Jordão para conquistar sua terra. Mas quem comandou foi Moisés. Então vemos aqui o trabalho e a lição de relembrar os nossos pioneiros, os que nos antecederam, as pessoas que vieram antes de nós. O que eles fizeram, o que eles realizaram. Não simplesmente esquecer tudo que foi feito, mas utilizar aquilo como uma lição e como um reforço positivo para a nossa fé, para a nossa coragem nos dias de hoje. O item 3 vem nos tratando da lista dos reinos que foram conquistados por Josué. 31 reis, 31 batalhas, 31 livramentos e vitórias que Deus concedeu ao povo. Por quê? Porque eles eram um povo melhor que todos os outros? Não, porque Deus tinha uma promessa para cumprir. Deus era fiel e continua sendo fiel. E pela fidelidade dele, ele concedeu a vitória ao povo de Israel para conquistar aquela terra. Podemos então olhar para este relatório e refletir sobre a nossa jornada de fé, pensando em todos os motivos que temos para agradecer ao Senhor, pois que se não fosse a misericórdia dele, não venceríamos nenhuma batalha. Concluímos aqui com a nossa aplicação pessoal. Independente da quantidade de lutas que enfrentamos, certamente um tempo de paz está reservado aos que perseveram até o fim e, em obediência aos mandamentos do Senhor, se tornam vencedores por meio daquele que nos amou. Então este é um resumo da nossa lição e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Visite também a nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com, onde você tem as lições para baixar para o seu celular, para o seu computador e acompanhar as lições abençoadas que certamente vão edificar a sua vida. Que Deus nos abençoe.